temos aqui a folha A2. Aqui eu tenho indicando que essa aqui é a primeira folha, prancha 1, de um total de 2 folhas. Isso é um documento e é preciso identificar quantas folhas compõem esse projeto. Isso aqui é só um exemplo de um projeto, modelo. Aqui a gente vai ter aqui a borda com essa marcação em L, que indica os limites da folha. A gente tem aqui 1 centímetro por 1, essa parte interna aqui meio. Com mais detalhes vocês podem olhar no meu livro. Aqui a gente tem tracejados, são as marcas de dobra da folha. A folha é dobrada segundo essas linhas tracejadas. A parte interna, veja só, o total aqui do lado esquerdo é 2 centímetros. Mas como é que é dividido? 1,5 mais meio. Todas as outras margens eu tenho meio mais meio. Então essa parte mais interna, que também tem meio de espessura aqui, ela serve para marcar, definir algum ponto na folha. Por exemplo, o norte aqui. O norte está na posição A, entre 3 e 4. Então está na posição. Então a gente pode identificar qualquer objeto na folha, dizendo, está na posição tal, por exemplo, A, 3 e 4, pode ser a posição D, D7 e assim por diante. Então a gente pode localizar alguma coisa na folha. Isso é uma norma. O meio da folha aqui, é demarcado com essa linha mais grossa passando meio centímetro. Então aqui o primeiro desenho, a planta de situação na escala de 1:500. Segundo desenho na folha, essa numeração é de acordo com a ordem. Primeiro, segundo, terceiro desenho na folha. Nesse segundo desenho na folha eu tenho uma planta de locação encoberta para ser feita na escala de 1:100. Então aqui com as medidas, todas as medidas, tamanho real, tamanho em metro. A gente não coloca aqui, por exemplo, 6 metros, não coloca o M de metro. Essa informação vai estar aqui na legenda. Qual é a unidade que eu estou usando? 6,20 é o quê? A unidade é metro. 0,90 é metro, então em metro. Bom, então eu tenho a planta de locação encoberta. E aqui a planta de pavimento, que é chamada na norma atual de pavimento, mas já foi usado também o termo planta baixa, e ainda é usado em muitos livros, para designar essa planta aqui que é gerada por um corte em torno de 1,5 metro de altura. Corte horizontal. Então, nessa planta aqui de pavimento, eu tenho algumas indicações. Por exemplo, eu tenho uma indicação aqui, com a altura desse piso aqui, mais 90. O banheiro, ele é um pouco mais baixo, mais 85, mais 80, no chuveiro, mais baixo ainda. E aqui eu tenho uma copa, um balcão do banheiro, balcão da copa. Janela, J2 é a segunda janela, a primeira, segunda janela. Como essa é igual a essa, a gente repete o nome. Então são 2 janelas tipo J2 que vão ser compradas. Aqui eu tenho a janela J3 e aqui a janela J4. Largura pela altura e aqui é o início, ou seja, o peitoril do piso ao início da janela. Qual a altura? Aqui é 0,70. A porta tem peitoril? Não tem, porque a porta ela já nasce no nível do chão. Ela tem 0,90 metros de largura por 2,10 metros de altura. Linha da cumieira, divide o telhado em 2. E aqui a gente tem indicações importantes. Por exemplo, no segundo desenho aqui, primeiro desenho da folha 2, eu vou ter esse corte aqui. Segundo desenho da folha 2, eu vou ter esse outro corte. Terceiro desenho da folha 2, olhando nessa direção, vai me gerar uma fachada. Quarto desenho da folha 2 vai me gerar outra fachada, que é essa vista. É como se fosse um corte no terreno, olhando para a construção. Então você corta o terreno e mostra em vista a fachada da construção. Então essas são as informações que a gente tem aqui. Informações gerais. Eu também tenho a legenda. Essa legenda tem informações como projeto, quem é autor do projeto e o CREA. Isso para o caso de engenheiros. No caso do arquiteto seria o CAL. Então você vai botar aqui, é um outro registro. Então o projeto, pode ser o nome de vocês e vocês inventam o número do CREA, que vai ser o número que vocês vão, por enquanto, inventar, mas depois quando se formarem vocês devem ter um CREA. Proprietário, o nome do proprietário. Para eu não confundir, bote o mesmo nome. Construção também, bota o nome de vocês aqui. Quem é o proprietário, quem é responsável pela construção. O nome da empresa. Vocês podem criar um nome para essa empresa aqui. Projeto de Consultoria Agrícola Limitada, mas pode colocar outro nome. Projeto. De que se trata esse projeto? Esse projeto é de construção da sede administrativa
da Fazenda do Maracujá, na Estrada do Brejo, no município de Casa Verde, Pernambuco. Então a gente inventou esse nome aqui só para título de projeto. Qual é o uso que vai ser feito desse projeto? A administração da Fazenda Produtora de Maracujá. Quais são os desenhos que tem na folha? Tem o quê? Uma planta de situação, primeiro desenho. Segundo desenho, a planta de locação e coberta. E terceiro desenho, a planta de pavimento. Eles foram desenhados em que escala? A planta de situação tem aqui, ó, escala 1:500. Planta de locação e coberta, escala 1:100. E planta de pavimento, escala 1:50. Qual foi a data que vocês fizeram? Coloca aqui. Unidade, metros, desenhista. O nome de vocês e aqui uma rubrica de quem foi responsável pela revisão. O terreno, a gente colocou uma medida aqui arbitrária, 2.400.000 metros quadrados. A área de construção e de coberta vocês vão calcular, certo? Aí é sempre para conferir no local as medidas do projeto, a gente bota essa observação. Então, onde é que a gente calcula essas áreas? Veja só, aqui eu tenho a área de construção, é essa área aqui interna com as paredes. Então, aqui eu tenho 6,20 metros e aqui eu tenho 5 metros. Então, o que é que eu vou fazer? 6,20 mais vezes 5 metros vai ser a altura, a área desse retângulo em metros quadrados. E aí você bota a área de construção. E a área de coberta seria o quê? Seria colocando esse contorno aqui, ó, traço, ponto. Aqui a gente tem projeção do beiral. Então, essa parte mais externa é a projeção do coberta, é a área de projeção da coberta. Não é a área exatamente da coberta, porque a área da coberta seria maior, que ela está inclinada. Mas é a área da projeção no terreno. Que área no terreno essa projeção dessa coberta vai ocupar? Como é que você obtém essa área? Aqui eu tenho 6,20 metros mais 0,70 mais 0,70. A soma vai dar a medida desse lado aqui, da projeção do beiral. É do contorno, né, da projeção. Do outro lado eu tenho 5 metros mais 0,70 e 0,70. A soma vai desse outro lado, multiplica um pelo outro, você então vai ter a área de coberta. Observe que aqui eu vou ter o desenho de 2 cortes e 2 fachadas na segunda folha. Como é que vocês vão fazer o primeiro corte? Vocês vão olhar a indicação desse primeiro corte na folha 2, onde ele está indicado aqui, ó, 1 de 2. Então, esse aqui, ó, onde tem 1 de 2, essa seta, apontando aqui, cortando, passando pela cópia e administração, você vai ter o primeiro corte. Aqui você olhando a seta, vai apontar para uma janela da copa, né? Então, esse é o primeiro corte. Aqui embaixo você tem na horizontal e apontando para baixo, 2 de 2, é o segundo corte. Aqui depois você tem o terceiro corte. Terceiro corte no terreno que a gente chama de fachada. Eu estou cortando o terreno e estou olhando para a construção. Aqui eu tenho um quarto corte, que é como se for, na verdade, que a gente chama de fachada. Eu estou cortando o terreno e estou olhando para a construção, estou vendo externamente. Então, aqui seria o quarto desenho da folha 2, que é a fachada. Então, terceiro desenho, quarto. Quais são as informações? As informações aqui da legenda são as mesmas, mas o que vai mudar é o desenho. Cortes, desenho qual vai ser? O corte 1 e 2 e as fachadas 3 e 4. Todos estão na escala de 1:50. Então, a escala vai ser basicamente 1:50. As outras informações se repetem.